No quadro Visão Global de hoje, compartilho a seguinte reflexão. Resista. A guerra da Rússia contra a Ucrânia completou 18 meses neste mês. Entre tantas tragédias desta guerra, como os mais de 8 milhões de refugiados e a destruição econômica do país, estão o número de mortes na guerra. A Rússia, um dos exércitos mais preparados do mundo, invadiu o território ucraniano no início do ano de 2022. Agências de notícias informaram que o número de mortos é 10 vezes maior que os dados oficiais, o que representaria aproximadamente 500 mil pessoas. Também circula a informação de que o número de baixas no exército russo é de 70% do total de militares mortos no confronto. Ou seja, de cada 10 militares mortos na guerra, 7 mil seriam russos. A explicação para tantas perdas no exército mais preparado e o tempo de duração desta guerra está na resistência que os ucranianos demonstram no confronto. Há notícias que no início da guerra, antes da ajuda militar chegar, e quando se imaginava que a Rússia encerraria a guerra em poucos dias, muitos cidadãos ucranianos se apresentaram voluntariamente para defenderem suas casas. Os serviços de inteligência de alguns países informaram que a atitude dos ucranianos foi a grande surpresa para o exército russo e a responsável pelo grande número de baixas do exército. É fato que não há o que se louvar em uma guerra, mas há muito o que se aprender. Os ucranianos não se renderam a um exército com a maioria dos soldados e recursos. O que eles defendem é maior que o medo. Resistir está sendo determinante para não serem conquistados. A metáfora pode parecer distante, mas também estamos em guerra. A guerra é algo que tira a paz, que separa pessoas que se amam, que tira a beleza da vida, que traz tensão nas relações, que acrescenta medo e dúvida e, principalmente, destrói o que foi construído. A guerra traz miséria e adoece. Sim, estamos em guerra. Não uma guerra física, onde o som das bombas caindo e o estrago que fazem é visível, mas uma guerra silenciosa. Nossa guerra não é contra um país ou pessoas. Nossa guerra não é contra o exército russo, mas os efeitos dessa guerra, em muitos lugares, é o mesmo daquela. Relacionamentos enfrentam esses efeitos diante do conflito de valores e princípios. Casamentos são devastados porque a fidelidade não resistiu à tentação. Pais e filhos se afastam porque o perdão não resistiu às injustiças. Alguns se refugiam nas drogas porque o lar não foi abrigo, não resistiu às crises. Entender isto é o primeiro passo. Entender que existe uma guerra silenciosa, travada diariamente, como uma guerrilha urbana, é o princípio de toda e qualquer resistência. No meu livro de fé, Tiago escreve uma carta para aqueles que estavam em guerra, dizendo: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em outra passagem, Jesus Cristo disse: o diabo vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Neste mesmo sentido, o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Éfeso, dizendo que eles deveriam se vestir com uma armadura espiritual para uma batalha espiritual. Isso também pode parecer distante, mas na mesma carta, Paulo está falando nos versículos anteriores de relacionamentos, no casamento, de pais e filhos e no trabalho. A guerra que o apóstolo Paulo alertava não é contra os que estão dentro da nossa casa ou nos ambientes que frequentamos, mas contra tudo o que se levanta para invadir e destruir esses lugares. O convite de hoje é para resistir. Resista e não permita que a tua vida seja invadida pelo rancor, ódio, contendas, fofocas, infidelidade. Resista, defenda com toda a força do amor sua família, filhos e amigos. O apóstolo Paulo encerra a carta à igreja de Éfeso revelando o ambiente onde vencemos esta batalha: a oração a Deus. Ele escreve: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos resistir. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores.